Olá, estudantes! Chegamos à nossa última videoaula com o professor tutor e hoje eu vou apresentar aqui algumas questões referente aos temas tratados na semana 7 e 8. Bom, primeiramente, a disciplina está muito completa, então, em relação ao conteúdo, e aí eu decidi trazer algo um pouco diferente, olhar mais para as questões que a própria BNCC apontam, né, para complementar realmente aí o conhecimento de vocês e também trazer alguns exemplos de como vocês podem trabalhar quando vocês, porventura, assumirem aí alguma turma de ensino religioso no Fundamental 2. Vamos lá, então? Bom, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Aí. Pronto. Então, semana 7, semana 8. Então, a sequência didática, né, para os anos finais, ou seja, Fundamental 2. Então, falando em BNCC, a gente já vem conversando sobre isso, mas eu acredito que é algo bem pertinente a gente sempre trazer, bater nessa tecla, que o ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, né, é parte integrante da formação básica do cidadão, né, e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, é obrigação da escola ofertar o ensino religioso. No entanto, para o estudante é facultativo, ele pode ou não fazer a disciplina, cursar a disciplina. Então, aí fica a critério do estudante, às vezes a família prefere não colocá-lo, né, porque às vezes tem essa questão do preconceito em relação ao ensino religioso, que talvez o ensino religioso tenha um caráter proselitista, mas não. Então, diante da nossa legislação, a gente não pode trabalhar a questão de proselitismo, de evangelização, de tentativa de trazer esse estudante para uma determinada religião, mas sim sempre respeitando as diversidades, né, a diversidade religiosa que existe no Brasil. Então, vamos para a prática. Então, pensa em como preparar uma aula olhando especificamente para como que a BNCC estrutura cada um dos tópicos relacionados ali às unidades, né? Então, coloquei unidade temática, coloquei crenças religiosas e filosofia da vida. Então, é algo que nós vamos ver um pouquinho mais aqui e conversar sobre isso. Bom, então, um dos objetivos que você pode colocar para os seus estudantes é que eles compreendam, né, a diversidade religiosa presente no Brasil. Então, apresentar aí as várias religiões, as possibilidades religiosas que esse estudante pode ter, além também, claro, de mapear as religiões desses estudantes. Então, ali na primeira aula, no primeiro contato que você, professor, tiver com os seus estudantes, é interessante que você possa conhecer um pouco mais sobre ela, sobre a família, sobre como é a religião, né, desse estudante, se ele tem uma religião, se ele professa alguma religião. Então, é bem legal. E aí, aqui, uma sugestão. Você pode fazer um forms, né? Claro que você pode pedir para o estudante ali responder este forms de maneira anônima, então não precisa colocar o nome do estudante. Então, você pode criar lá um forms perguntando sobre elementos básicos, né? O que esse estudante acredita sobre doutrinas, sobre crenças, quais são os mitos, as narrativas, né? Quais são ali os elementos, as divindades que esse estudante acredita ou tem contato junto com a sua família. Então, você pode montar um forms, claro que não precisa colocar para o estudante se identificar, né? Você pode até manter ali de forma anônima mesmo, e aí você vai lá, cria esse formulário, você pode colocar o link na tela, colocar um QR Code para que o estudante possa escanear, e aí o estudante vai fazer essa primeira atividade ali. Outra ideia também, você pode criar um Padlet. Então, esse Padlet são assim post-its, né, que o estudante pode acessar. Também vocês sabem que hoje a grande maioria, dependendo, claro, da escola, né, a gente está falando do ensino fundamental 2, então eles já estão ali nos anos finais. Normalmente as escolas proíbem o uso do celular, mas elas autorizam quando é para fazer alguma atividade. Então, claro, você tem que olhar, né, para saber qual é o contexto da escola e se ela autoriza o uso também do celular lá dentro da sala de aula. Quando a gente fala assim para o nível superior,
na faculdade, a gente já pode utilizar isso, na universidade a gente pode utilizar isso de forma mais tranquila, né, colocar um QR Code, o estudante lá, fazer a leitura e colocar realmente, responder, participar de uma questão mais interativa. Mas também você pode fazer no papel, pedir para o estudante responder de forma anônima e aí depois você recolhe esse forms impresso, vamos dizer assim, e aí você vai também ter ali um diagnóstico de quais são as religiões, né, que os estudantes daquela turma têm, né, lugares que eles frequentam. E aí você vai poder trabalhar essa diversidade religiosa também, além de apresentar os elementos dessas religiões que os estudantes vão trazer para vocês também podem apresentar outras religiões que não foram, por exemplo, citadas ou que não é de nenhum estudante ali, ok? Bom, e aí a ideia é refletir sobre a convivência pacífica entre as diferentes crenças. E aí o desenvolvimento é colocar realmente quais são ali as religiões mais proeminentes, mas também trazer religiões que não são proeminentes. Então, eu coloquei aqui o cristianismo, umbanda, candomblé, islamismo, judaísmo, mas você pode pôr outras religiões que fazem parte aí, já, né, tendo esse diagnóstico, depois você pode trabalhar mais profundamente outras religiões. A princípio, você pode trazer essa, e numa segunda aula você pode apresentar outras religiões que não apareceram. E aí a ideia é que você desenvolva ali uma introdução, que você apresente, ou que você possa pedir para que os estudantes façam uma pesquisa, que se reúnam em grupos e que eles mesmos desenvolvam ali uma pesquisa, conversem sobre estas questões. E aí, né, sempre com a questão, né, pensando na discussão, mas sempre com a tolerância, com o respeito. E aí aqui a gente já falou que a atividade é mapear as religiões dos estudantes que estão ali naquela comunidade. E aí a ideia é que a gente sempre trabalhe com esse olhar, né, para a diversidade, para as possibilidades que o estudante e que os estudantes podem apresentar na nossa sala de aula. E aí eu decidi, como eu disse para vocês, que eu percebi que lá o conteúdo está bem legal, está bem completo, eu decidi trazer um pouco mais sobre o que a BNCC fala sobre a estrutura, né, ali a organização a respeito dos temas que podem ser tratados, e aí eu vou descrevê-los e a gente vai olhar para alguns exemplos que eu até separei aqui, até imprimi para a gente ir conversando, ok? Então vamos lá. Bom, então dentro dessa proposta, né, de estudar as questões que envolvem, aí a gente volta aqui, né, a diversidade religiosa, né, então a gente pode pensar, por exemplo, a respeito dos mitos. Então, o que significa mitos para a BNCC? Então, lá na BNCC, inclusive, esse é um documento que eu vou deixar um link para que você possa acessar. Vou colocar esse meu slide lá no material complementar e vou deixar esse link. E é bem legal porque é um material que é da própria, enfim, é da BNCC e vocês podem baixar esse material e utilizá-lo como fonte fidedigna de pesquisa, que é bem legal. Então eu trouxe na íntegra, né, já estou dizendo de onde eu tirei. A Lilian tirou de onde? De onde, professora, que você tirou tudo isso? Tirei lá da BNCC, do documento, do último documento, que é o vigente na nossa sociedade, ok? Então, o que a BNCC fala sobre os mitos? Ela fala que os mitos são outros elementos estruturantes das tradições religiosas e eles representam uma tentativa de explicar como e por que a vida ou a natureza e o cosmos foram criados, né? Então apresenta a história de deuses, de heróis, né? Então a gente vai lembrar assim os mitos gregos, então todos os heróis que são considerados deuses, por exemplo, na mitologia grega, na mitologia romana, enfim, nós vamos encontrar muito disso nas religiões e também vamos encontrar isso nas religiões mais proeminentes aí que nós podemos apresentar para os nossos estudantes. Então, olhando assim eu escolhi duas religiões aqui, duas religiões para a gente falar. O Umbanda, na verdade, três, o Umbanda, o Candomblé e o islamismo. Então, dentro do Umbanda, a gente pode dizer que os mitos são, né, os orixás, as entidades espirituais que representam forças da natureza e os ancestrais divinizados, ou seja, aquelas pessoas que são os nossos ancestrais e que são
aqueles que se tornaram deuses ali e que são cultuados, adorados, invocados nesse sentido. E aí também nós temos as lendas de Exu, né? Então as histórias sobre Exu, né, que ele é um mensageiro entre os orixás e os humanos, e que muitas vezes é retratado ali como um espírito travesso. Então, esses são alguns mitos, por exemplo, da Umbanda. Do Candomblé, nós vamos encontrar, por exemplo, a criação do mundo pelos orixás, né? Então, essa questão mais mítica, olhando para as histórias que narram como os orixás criaram o mundo e os humanos, né? Então, histórias de Xangô, relatos sobre Xangô, que é o orixá do trovão e da justiça, né? E as suas proezas. Então, nós vamos encontrar isso ali referente aos mitos. Já no islamismo, nós vamos encontrar a história dos profetas, né? Então, principalmente do profeta Maomé, né? Por fim, que é o fundador da religião. E vamos também encontrar histórias que contam sobre os mitos que falam sobre Adão, Eva, Noé, Abraão, Moisés, inclusive Jesus também, ok? Então, essas são as ideias aí que vocês podem trabalhar com os seus estudantes em relação aos mitos. Então, sempre o mito é um texto que estabelece uma relação entre a imanência, né, a existência concreta, e a transcendência, que é o caráter simbólico dos eventos. Então, quando a gente relata um acontecimento, o mito se situa em um determinado tempo e lugar, né, e frequentemente se apresenta como uma história verdadeira, repleta de elementos imaginários aí. Então, isso que a BNT traz, a BNCC traz. Então, a BNCC também traz uma outra possibilidade de trabalhar com os estudantes, que é, né, dentro daquela temática de diversidades religiosas, as divindades. Então, quem são as divindades para essas religiões? Então, dentro do enredo mítico, a criação é uma obra das divindades, né, ou seres, ou entes, ou energias que transcendem o mundo concreto, o mundo palpável, o mundo que a gente vive, que é possível tocar, que é possível ver, que é possível comprovar empiricamente ou comprovar a partir, né, de pesquisas científicas, por exemplo. Então, as divindades são representadas de muitas maneiras, com muitos nomes, com muitas formas, com muitas faces e sentidos diferentes. E aí, as divindades, elas representam cada grupo social, cada tradição religiosa. E aí, a gente vai ver que as divindades, por exemplo, na Umbanda a gente pode dizer que Oxalá, né, que é o orixá criador, associado à paz e ao início da vida. Iemanjá, né, que é a orixá das águas, mãe de muitos outros orixás associadas ao mar. E Ogum, que é o orixá da terra, da tecnologia e da metalurgia, né? Então está ali voltado com a questão da terra. E aí, no candomblé, nós vamos encontrar, né, o Oxum, que é o orixá do amor, da beleza e das águas doces, Xangô, que é o orixá do trovão, da justiça e do fogo, e Yansan, que é o orixá dos ventos, das tempestades e dos mortos. Então, vocês podem ver que vocês podem explorar este universo, né? Então, olhar para as divindades do Umbanda, as divindades do Candomblé, do Islamismo, do Cristianismo, né? Quem são ali as divindades, por exemplo, do Cristianismo? O Deus Criador, Yahvé, o Eu Sou, Jesus, o Espírito Santo, enfim, os anjos, os demônios. Então, você pode explorar todas essas categorias na hora que você for trabalhar com seus estudantes. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente só pensar a respeito, né, da divindade, que pode ser representada de várias formas, né? Então, aqui tem uma representação de uma divindade que não tem um nome específico. Inclusive, eu criei esta imagem com inteligência artificial. E aí também fica uma dica para você. Tem um programa, né, que se chama Bing Imagine Creator, né, que vai apresentar ali para você colocar alguma ideia que você tenha, que você queira trazer para os seus estudantes. Você pode criar imagens que não existem, né, que são ali a partir ali do que você quer trabalhar, e que também tem a questão que não tem direitos autorais, então você não vai ter problema em apresentar, em colocar nos seus slides, colocar nos seus materiais, nas suas apostilas, quando você for elaborar materiais, por exemplo, tá bom? Então fica essa dica aí para você. E quanto às crenças, né? O que a BNCC fala sobre as crenças? Então, o mito, o rito, os símbolos e as divindades, elas alicerçam as crenças. Quais são as crenças?
são aqueles conjuntos de ideias, de conceitos, de representações de uma determinada crença ou tradição religiosa. Então, ela acaba fornecendo ali respostas teológicas, né, para a vida, para a morte, para a continuidade da vida após a morte, para a salvação, para o inferno, todos esses elementos. Então, algumas crenças aqui que eu vou trazer para vocês. Então, no Umbanda, invocação e celebração dos orixás em rituais e festas. E aí também, por exemplo, no Espiritismo, né, que a gente não abordou, comunicação com os espíritos desencarnados, tanto ancestrais quanto guias espirituais. E aqui, por exemplo, no Espiritismo, uma crença da reencarnação, né? Então, que você morre, você tem um karma, ou você deixou coisas por fazer, ou que você fez coisas que você tem que voltar na próxima vida para consertar, né? Falando sobre o candomblé, então, o ritual de iniciação, né, que são as cerimônias que marcam a consagração de uma pessoa ao seu orixá patrono, né, sacrifícios de animais, ofertas de animais como forma de homenagear orixás e também pedir bênçãos. No islamismo, a gente pode dizer que a vida após a morte, então, na crença de um julgamento final, né, de um céu, de um paraíso ou de um inferno, que também são crenças da doutrina e da religião, ali, crença voltada para o islamismo. E aí a gente vai poder perceber, né, que cada uma delas trabalha de forma diferente, traz ali as suas questões. Aí traz também as suas narrativas, né, como que elas contam sobre todos esses elementos que nós estamos vendo. Então, é um conjunto que acaba se originando ali numa narrativa religiosa, né, que muitas vezes é preservada, que é passada de pai para filho, de geração em geração, muitas vezes pela oralidade, né, então às vezes não tem nenhum registro, diferente, por exemplo, do cristianismo, que nós vamos encontrar a Bíblia, nós vamos encontrar a Torá no judaísmo, nós vamos encontrar o Alcorão no islamismo, mas existem algumas outras religiões que não têm esse registro, mas tem sim a crença que é passada de geração em geração, né, ao longo do tempo, com as suas cosmovisões, com as suas crenças, com as suas ideias, com as suas histórias, com as suas narrativas, com seus mitos sagrados ali, que trazem essas tradições, ok? Muitas vezes são registrados em forma de imagens, de textos registrados como texto mesmo, mas também pode ser encontrado nessa forma que é transmitida de geração em geração. E aí, por fim, nós temos as doutrinas. Então, doutrinas são aqueles processos de sistematização e transmissão dos textos sagrados, né, sejam eles orais ou escritos, de grupos que acabam ali formando os conjuntos de valores, de princípios que fazem parte daquela comunidade religiosa, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, doutrinas Umbanda, né? Então, nós temos a combinação de elementos das religiões africanas com o catolicismo e o espiritismo, né? Então, por exemplo, a reencarnação é uma crença, o karma é uma crença. No candomblé, nós temos o culto aos orixás, né? Então, cada pessoa tem um patrono que abençoa ali, que protege essa pessoa, assim como nós temos, por exemplo, o axé, que é uma energia vital presente em todos os seres, né, e que pode ser manipulada através de rituais. No islamismo, nós podemos falar que existem, né, os 5 pilares, então a fé, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação, né? Então também a doutrina da unicidade de Deus, afirmando que Allah é único e sem igual. Então são alguns elementos que vocês podem trabalhar ali, porque vão trazer realmente a base de todo o sistema religioso e que são muitas vezes ensinadas, né, a seus adeptos de forma sistemática para que todos vivenciem ali de uma forma unitária e homogênea a sua profissão de fé, a sua forma de pensar, seus valores, a sua cultura. E aí, né, aqui também já tem o resumo daquilo que eu já falei, então vamos para as próximas. Então, a doutrina também, ela traz códigos que pode trazer ali elementos que definem o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que é permitido, e também esses princípios éticos e morais que atuam ali no comportamento e nos ritos das pessoas, né, na sua vida em sociedade. E aí, por fim,
filosofias de vida, então nós vamos encontrar filosofias de vida, né? Então nós vamos ver filosofias que são baseadas em fundamentos mais racionais, mais filosóficos, mais científicos. Então você pode trazer assim teologia, você pode trazer, por exemplo, as tradições asiáticas, né, como o budismo, zen budismo. Então tem todas essas outras religiões que também elas atuam muito mais como uma filosofia de vida do que como uma religião, né, propriamente dita. E aí então são esses os elementos que vocês podem se apropriar e utilizar, né, na montagem tanto das suas aulas como dos seus materiais didáticos. Então eu pensei em trazer dessa forma, com esses exemplos, para que você possa realmente ter aí ferramentas para que você possa construir as suas aulas e os seus exemplos. Né? Então, deixa eu passar aqui. Como eu disse para vocês, tem aqui o link, então eu vou deixar esse slide salvo lá nos materiais complementares. Você pode entrar aqui e acessar. Tem o currículo, né, a Base Nacional Comum, que está lá no MEC, então é um documento que está disposto no MEC, que você pode consultar a qualquer tempo, que você pode verificar. Inclusive, o texto base que está aqui no meu slide foi retirado totalmente desse texto da BNCC, justamente porque eu queria trazer esses pontos específicos para que a gente pudesse trabalhar aqui. Bom, eu desejo você aí uma boa avaliação, né, da disciplina. Agradeço a parceria, a contribuição de vocês nas perguntas lá no Fale, também na participação das nossas aulas ao vivo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa última videoaula, que foi um pouco mais prática, um pouco mais com exemplos para que vocês pudessem pensar em como desenvolver, por exemplo, o tema diversidade religiosa, e que aí vocês também possam pegar as outras unidades temáticas e também explorar lá por esse viés da BNCC, tá bom? Bom, um abraço para vocês, se cuidem e nos encontramos nas próximas disciplinas. Tchau, tchau!